A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho. Descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar. Conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração. E viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Nesse vídeo eu consigo fazer associações à sua fala, Frei. Porque Minas Gerais hoje é libertador. A gente consegue viver cada momento diferente no nosso estado. Hoje eu falo que estando aqui em Tambacuri, eu consigo ter a liberdade de conhecer a arquitetura do município, a arquitetura do santuário, relacionar tanto a identidade de Minas Gerais, a tradição de vocês, ao povo originário, eu consigo identificar. Então, o turista hoje, ele consegue identificar vários segmentos nessa visão de Minas Gerais. Então, eu, como uma boa turismóloga, eu gosto sempre de cutucar. Eu vou falar, eu acho que aqui a gente está entre amigos, e aí eu queria cutucar para vocês terem a liberdade de trabalhar o turismo aqui. Porque vocês precisam capacitar, formar, estruturar. E aí, essa liberdade relaciona também não somente a administração pública, mas também quanto à iniciativa privada. Eu estava comentando hoje mais cedo, eu tive um caso, estava comentando com o Flávio. Eu tive um caso aqui em Tambacuri que me chocou um pouco. E aí, eu falando aqui com vocês, eu tive um desconforto numa relação comercial no serviço essencial. E aí a gente consegue identificar esses pontos que a gente precisa trabalhar. Ontem o Sérgio falou a respeito dos hotéis. O sagrado é importante. Então foi aprovado o projeto diante desse arquiteto, que é o Fábio Sotero, que fez o projeto. E justamente com o projeto da reforma, ele também fez o projeto de iluminação, que também tem uma formação também na Europa, na Alemanha, na parte de iluminação. Então é uma pessoa muito bem preparada. Uma das primeiras literatura em italiano, São Francisco, da Idade Média. Então, ao chegar no santuário, você vai poder contemplar esses vitrais, onde você vai ver as alegrias, a tristeza, a morte, a vida, tudo isso vai poder contemplar dentro desses vitrais. A estruturação do turismo, né? E especial agradecimento aqui à Alba, que me recebeu muito bem lá na casa dela, o Paulo, né, que está me anfitrionando aí, né, o Marcelo, que me trouxe lá do aeroporto de Guarabara. E falar um pouco breve da minha história, né. Eu sou Peter Magabeira, né, sou o proprietário da Pampulha Turismo em Belo Horizonte, uma empresa de turismo receptivo, e atual presidente da ABAV, Associação Brasileira das Agências de Viagens de Minas Gerais. Bom, gente, a minha história no turismo, eu vou começar a contar ela um pouquinho, né, para vocês verem como que a coisa tem que ser construída, né. Ela nasceu bem antes de eu ter nascido, né. Foi quando, em 1958, o meu pai veio do Rio de Janeiro para Belo Horizonte e decidiu montar uma operadora de turismo receptivo. Talvez a primeira operadora de receptivo de Minas Gerais. E esse trabalho deu-se principalmente porque ele tinha procura de pessoas que queriam conhecer as igrejas de Ouro Preto.
o objetivo do turismo naquela época não era nem visitar a cidade de Ouro Preto, mas as igrejas, né? As igrejas já tinham uma fama muito grande, a igreja do Pilar, que é a segunda igreja mais rica em ouro do Brasil, e assim começou o trabalho. Ele começou esse trabalho com o Ouro Preto, e com o passar do tempo ele foi criando novos destinos, né? Foi a primeira empresa a levar turista na Gruta do Maquiné, né? Na época a estrada era de terra. Você tem uma noção, não existia a 040, né? A 040 ainda não havia sido construído quando ele começou a levar turista lá. Era uma estrada de terra. E tem casos interessantes, né, dessa história dele, foi que quando ele começou a fazer Tiradentes, no meio do caminho, tinha a cidade de Lagoa Dourada. Lá tinha uma padaria que vendia um rocambole. Ele começou a parar lá para comer o rocambole que ele gostava muito e oferecer para os turistas dele. Hoje, gente, o rocambole da cidade de Lagoa Dourada é o principal apelo da cidade, né? Todos os turistas passam lá para comprar o famoso rocambole de Lagoa Dourada, né? Quer dizer, foi uma coisa que ele instituiu para o turismo aqui nas nossas Minas Gerais. Bom, o tempo foi passando, né? Eu nasci bem depois disso, né? E eu não queria mexer com turismo, porque eu sentia falta do meu pai lá em casa, né? Fim de semana eu trabalhava muito, o turismo ele, né, toma muito tempo das pessoas. E o turista ele vinha muito nos finais de semana, em férias, né? Nas férias a gente ia para praia, ele levava a gente para praia e voltava para Belo Horizonte para trabalhar. Mas eu lembro assim, quando eu conheci, né, ele levava algumas viagens, alguns passeios, quando eu conheci Congonhas, o santuário de Bom Jesus dos Matozinhos em Congonhas, eu achei aquilo lindo, maravilhoso, entendeu? Eu quis conhecer um pouco mais. E aí foi e me colocou para ser guia de turismo, gente. Vocês acreditam nisso? E, inclusive até um detalhe, tá? Existe um diferencial entre guia de turismo e guia turístico, tá, gente? Então, muitas pessoas chamam o profissional do turismo de guia turístico. Guia turístico é o livrinho, né? Que mostra o que tem. Guia de turismo, o profissional do turismo. Então eu comecei, né, nessa peleja aí a trabalhar como guia de turismo e tô nessa labuta até hoje aí do turismo, né? Me encantei por isso, tentei ser engenheiro mecânico, né? Fiz engenharia mecânica na PUC, mas não seguia, né? E até hoje tem 32 anos que eu estou à frente da Pampulha Turismo. Bom, a história da Pampulha Turismo no receptivo de Minas Gerais é antiga, né, como eu disse para vocês, e a gente começou a trabalhar muito esse turismo, e principalmente pessoas que vinham para o turismo religioso. A gente recebeu já, né, entre os nossos turistas, um grupo de americanos que vieram para conhecer as igrejas de Minas, e há uns 2 ou 3 anos atrás, acho que um pouco mais de 3 anos, foi antes da pandemia, talvez uns 4 anos, nós recebemos um grupo de padres argentinos que vieram rezar nas igrejas de Minas. Eles rezaram na igreja de Santo Antônio em Tiradentes, na igreja do Pilar em Ouro Preto, na igreja na Basílica de Lourdes em Belo Horizonte, na Catedral da Boa Viagem em Belo Horizonte, e na igreja do Caraça, né? O padre Wagner está aqui. Eles fizeram uma missa em espanhol, né? Eles eram argentinos. E foi um passeio muito legal, eles ficaram aqui 12 dias com a gente em Minas Gerais, né, participando, fazendo essas missas e conhecendo o nosso estado. Porque acho que todos vocês devem saber, né, o estado que tem mais igrejas no Brasil é Minas Gerais. Então, é um estado extremamente católico, né, a gente inclusive tem que ser o estado do Brasil com mais festas religiosas, né, a gente precisava de ter, alguns estados têm festas maiores, né, do que a gente. Você pega, por exemplo, lá em Pernambuco, né, aquele teatro, né, Encenação de Cristo, né, que tinha que ser aqui em Minas. Porque eu acho que é um estado que tem mais a ver com a gente, né. Mas hoje, quando você fala assim de turismo religioso, praticamente, né, Obrigada pelo famosa, mas é por conta da Samira, viu, gente? Eu vou ficar em pé, eu sou muito ansiosa, eu já estou cansada de ficar sentada. E primeiro, eu queria me apresentar um pouquinho. Não sou tão famosa quanto a Samira fala. Como é que é isso aqui? Queria me apresentar um pouquinho. Quem quiser escanear, esse é meu Instagram. Nós vamos falar de promoção. A promoção hoje, onde que o turista decide viajar? Na internet, né? Então, ter presença na internet é importante. Então, se alguém não conseguir escanear, não conseguir estiver enxergando bem,
é isabela.risse.tour, tá? Isabela conhece com 2 L's e Risse com 2 C's. Risse, né? Igual cappuccino. Bom, eu sou turismóloga, me formei em 2003. Sempre trabalhei com turismo. Na verdade, eu não tive dúvida não, sabe, Vitor? Eu não tive opção. Foi turismo mesmo. O povo da minha família achou que eu estava ficando doida. Meu pai, acho que até o fim da vida dele entendeu o que eu fazia. Mas eu achava tudo muito bonito. Eu tenho então mais de 20 anos de experiência no turismo, passando tanto pela iniciativa privada quanto pela sociedade civil organizada. Nunca atuei dentro do poder público, mas muito em parceria e com o poder público. E turismo não se faz sem esse tripé aí. A gente repete, mas isso é importante, mas a gente precisa entender o papel de cada um. Não adianta a gente ir lá no Secult, no Zema, cobrar a estrada, se não tem oferta turística nenhuma aqui. A estrada vai levar para onde? Né? E essa narrativa é muito importante para a gente saber melhorar a vida da comunidade. O turismo tem que melhorar a vida da comunidade. Lugar bom para se visitar tem que ser necessariamente bom para morar. Né? Então, a gente tem exemplo aí de Barcelona, né, que foi uma grande mudança depois das Olimpíadas. Tem o exemplo do que não fazer, que é o que a gente fez com a Copa do Mundo, né? A gente tem exemplo, é muito. Então, eu tenho mais de 10 projetos grandes, de grande relevância aí no cenário do turismo, e alguns outros menores, mais de 100 palestras, eu falo muito. E aí virei também produtora de conteúdo, não me bastou falar, também fui escrever. Então eu estou aí desde 2020 com a coluna no Estado de Minas. Eu tenho uma empresa de consultoria, eu fui diretora executiva do Circuito do Ouro, né, que são as cidades ali do Ciclo do Ouro, que, né, o pessoal falou aí, são 15 municípios durante 12 anos, então errei e acertei, né? Ai, gerir Circuito do Ouro é fácil, né? Tem Ouro Preto, né? Mas tem raposos, mas tem ratas altas, mas tem racima, que muita gente nunca ouviu falar. Né? Então tinha que saber fazer isso. E aí virou uma experiência tão grande, as demandas foram aparecendo, acabei abrindo uma empresa de consultoria. Escrevo para o Estado de Minas já há 3 anos, numa coluna, minha coluna sai todas as terças-feiras. Comecei a escrever na pandemia. Então, assim, quando eu fui convidada para escrever, eu falei, gente, eu vou falar de turismo na hora que ninguém viaja. Né? Minha primeira coluna foi em julho de 2020. E foi o momento que realmente eu consegui parar para refletir. E a coluna cresceu tanto que agora a gente lançou o Portal Uai Turismo. O Portal Uai é o maior portal de notícias de Minas Gerais, do Grupo Diários Associados, que aí tem as marcas Estado de Minas, Correio Brasiliense, TV Brasília, diversas mídias no Nordeste. É um grupo muito grande, né, do Assis Chateaubriand. E a gente agora consegue trabalhar com a segmentação específica de turismo. A gente está com quase 10 dias de site no ar. Vocês estão convidados a visitar, a propor pauta. A gente está com umas editorias bem diferentes lá do que o mercado está acostumado a ver, né? Acho que a Samira já deu uma olhada, não sei se o Peter já deu. Mas então a gente fala desses destinos aí que todo mundo conhece, mas a gente tem uma editoria lá que se chama Destino Descoberta, né? Que é mostrar realmente quem está nascendo, quem está estruturado, que as pessoas querem conhecer, mas não têm acesso a essa informação nos grandes veículos de mídia. A gente tem o turista secreto que viaja pelo mundo aí, testando equipamentos. Ninguém sabe quem ele é, e se Deus quiser ninguém vai descobrir tão cedo. Então ele já fez a primeira edição em Nova York, a segunda edição ele já está rodando o Brasil aí, o mundo, não vou contar onde, vocês vão ter que assistir. Essas são diversas editorias, né? Então isso aí é um pouquinho do que eu faço e vim falar hoje sobre promoção turística, né? Primeira coisa, a gente precisa de pensar o seguinte: ah, Isabela, você foi lá longe, né? Por que você foi lá em Nova York para falar? Porque eu trouxe alguns destinos que estão posicionados. Para a gente ter produto turístico, para a gente ter essa operação toda aí que o Peter e que a Samira falaram, a gente precisa de saber o que a gente quer, um cotô para um covô. Não é isso? Não é assim que a gente fala? E tem que saber mesmo, né? A gente não pode pensar no turismo só como uma relação de amor, né? A gente às vezes, eu me confesso muito bairrista, a gente acha que o nosso é melhor, que o nosso não tem defeito, e a gente peca por isso, né? Então quando a gente fala aí de Nova
Nova York, que hoje é uma cidade super estruturada, um dos maiores destinos do mundo, mas a gente sabe que existe um posicionamento, praticamente não tem sazonalidade em Nova York, mas a gente sabe que quando a gente junta Nova York com Natal, vem um monte de filme na nossa cabeça, vem um monte de situação, e muita gente opta em ir para Nova York e passar frio lá, porque é o Natal de Nova York, que é um dos natais mais famosos do mundo, vocês concordam? E aí eu trouxe outro destino, Itália, né? Quando a gente fala de Itália, tudo bem que a gente está num seminário de turismo religioso, né? Então, tirando as questões religiosas da Itália, quando a gente fala de Itália, do que a gente lembra? Quem que não quer ir na Itália comer? Muita gente fala que nem é melhor, né? Mas a gente lembra da gastronomia. Isso é posicionamento, né? Então, quando a gente está falando aqui de um destino religioso, o pessoal falou aí sobre a importância de ter uma hospedagem boa, de ter restaurantes bons. O que é bom para o turismo? O que é bom para o turista? Como o destino tem que estar posicionado? Como que chama o roteiro? Pode ser o Frei, não. Vamos lá, gente. Como é que chama o roteiro aqui? Caminho religioso franciscano. Caminhos franciscanos. Caminhos franciscanos. Caminhos franciscanos. Alguém vai vir aqui buscar luxo? Não. Não, né, gente? Não, então não precisa colocar nada 5 estrelas aqui, porque quem vai buscar turismo religioso franciscano não está buscando luxo, mas está buscando conforto, que é bem diferente de luxo, né? A batata frita, ela pode ser servida no prato marinês, não tem problema, mas tem que ser a mesma que vai ser servida no prato de louça chinesa. Essa é a entrega, né? Você não precisa de ter um enxoval de 1.800 filhos, de 700 mil filhos. Não é isso. O turista que vai buscar no caminho franciscano, ele não vai buscar isso. Ele está buscando isso, é a simplicidade, é esse contato com o religioso. Né, a gente quer ver os freis com essa vestimenta, isso faz parte do produto turístico. E a gente costuma normalizar, né? Vocês devem estar super acostumados a ver os freis com, como é que chama? Com o hábito, né? Eu sou católica, eu só estou um pouco enferrujada. Mas o Padre Wagner já me perdoou. Mas é diferente, para a maioria das pessoas é diferente. E dá vontade, né? Quando eu fui à Grécia e eu vi os padres vestidos da igreja ortodoxa, a gente olha, a gente quer ver, a gente tem curiosidade, e assim é o turista, ele é movido a curiosidade. Então, às vezes, a gente vai chegar nesse momento aqui, a gente vai ter aquele turista que é super fiel, que já acompanha, que já sabe o que é a ordem dos franciscanos, e tem gente que vai ser totalmente novidade. E como que vocês vão contar essa história? Né? Isso é extremamente importante. Então, por isso que antes da gente começar a construir o produto e depois, lá na frente, na hora de comunicar o produto, a palavra-chave é posicionamento. Como vocês estão posicionados? Esse posicionamento é que vai guiar a construção deste produto turístico, né? E aí, quando a gente tem um destino posicionado, né? Aí eu falei da religião, a gente trouxe também, a gente tem na Itália também, questão da religiosidade muito forte. Então tem certos nomes de cidades na Itália que a gente já vincula diretamente à religião. E essa é a forma de um destino se posicionar dentro do seu nicho. Aqui a gente está falando, não é nem de um nicho, é um super nicho, né? Turismo religioso é muito nichado, é um público específico, é um público que precisa de ter uma comunicação direcionada para ele, não só para quem já é fiel, para quem vai ser peregrino, quanto para quem quer ir pela curiosidade, pelas outras questões aí que o Padre Wagner ontem falou muito bem aí, que levam uma pessoa a praticar o turismo religioso, né? Então, será que daqui a uns anos, quando se falar em Itapacuri, as pessoas vão diretamente ligar na cabeça delas que a gente está falando de um destino religioso? Né? Quando a gente falar daqui a 5 anos da Rota Franciscana, as pessoas já vão saber que a gente está falando de Teófilo Otoni, de Itapacuri e de Frei Gaspar. O Pedro falou Frei Galvão, eu estava com Frei Garcês, nem tem, né? Então, essa imagem
ela é construída e ela é construída de uma forma muito subjetiva. Ela tem que estar na comunicação o tempo inteiro. Tem que estar na comunicação do poder público, tem que estar na comunicação da igreja, tem que estar na comunicação dos empresários. A gente precisa de alinhar o discurso. E por isso que o turismo é tão difícil de fazer, às vezes, de maneira estruturada. Porque ele tem uma capilaridade muito grande e ele não tem relação de hierarquia. Né? Então a gente não tem um chefe para virar lá para a gente e falar, ó, faz isso aqui. O Estado pode dar diretriz, mas a decisão é única e exclusiva de vocês. E quando a gente traz para a esfera local, a decisão é única e exclusiva do empresário, do poder público e da sociedade civil, que vai se organizar de alguma forma para conseguir fazer a tomada de decisões. Vocês têm conselho aqui, Alba? Não funciona bem? Sim. Estamos caminhando, né? Aprendendo. Pois é, o mais importante, gente, de tudo, é a gente entrar nas questões técnicas. O turismo é muito, mas é muito amador no Brasil. Muito. A gente não entende, a gente quer ter um destino, a gente quer ter um negócio, mas a gente não sabe como que funciona tecnicamente. Né? O que o Peter falou, vocês têm que ter, assim, de trás para frente, de frente para trás, pelo menos, o que é uma operadora, o que é uma agência, o que é um receptivo. Tem que saber o que cada um faz. Porque tem uma diferenciação na hora de negociar, na hora de entregar tarifa, não é, Pedro? Tem que entender como que se negocia com hotelaria. Né? A gente, às vezes, a agência chega e pede uma tarifa net para a hotelaria. Alguém aqui não sabe o que é tarifa net? Ou todo mundo sabe o que é tarifa net? Não sabe, né? Isso é extremamente importante para conversar com o receptivo, né? Vamos tentar explicar. Quando vocês vão lá no supermercado comprar frango, quando vocês veem um frango, 1 quilo, peso net, 800 gramas, né? Assim que tá lá? O que é o peso net? Oi? Sem a água, né? Sem a água do gelo, né? Então é aquele seco, né? A tarifa net, ela... E aí vocês acham que o dono do aviário lá está deixando de ter lucro no frango porque ele não está vendendo frango congelado? Ele está ganhando do mesmo jeito, não está? Essa é a tarifa net, a mesma coisa funciona. Por exemplo, no hotelaria, acho que o Peter vai falar melhor do que eu, mas é isso, é entregar a tarifa sem o comissionamento, porque ele vai vender no volume. Ao invés de colocar uma pessoa dentro do hotel, ele vai colocar um grupo de 10 pessoas e vai garantir sua ocupação. É exatamente isso que a Isabela está falando. O que acontece? A operadora de turismo, ela vende para as agências de viagens, entendeu? Para as agências de turismo. Então ela tem um poder de venda muito maior do que a gente diretamente. Então quando você precifica um hotel, por exemplo, se a tarifa balcão, é que a tarifa está pregada lá em frente ao balcão. Aquela que a gente fala, gente, o que é isso? Você chega lá com 150 reais. Às vezes o da operadora costuma ser até 50% mais baixo do que aquilo ali. Mas por quê? Porque a operadora vai gerar para o hotel uma venda de muitas pessoas, né? Ela vai mandar grupos para lá, ela vai vender o ano inteiro. Né? A gente às vezes vai no hotel uma vez por ano, a operadora não está o ano inteiro vendendo aquele hotel. Então isso que é a tarifa neto, tá? As agências já trabalham com tarifa neta e comissionado, né? Geralmente a agência é comissionada, que é o quê? Quando você vai comprar, a agência já vai vender a tarifa um pouco maior, mas ela vai receber do hotel uma comissão por ter indicado o hotel. Você entendeu? Então muitas vezes, se você olha uma excursão direta, você mesmo queira montar, sem ser através de um operador, fica até mais caro, né? Porque as operadoras conseguem tarifa boa com a companhia aérea, com os hotéis, com o receptivo, né? Receptivo que é, no meu caso, né, a empresa que faz o transporte das pessoas, que leva as pessoas para conhecer os destinos, né? Os receptivos precisam ser muito bem conhecidos, né? Eu até sugiro, né, quando o turismo estiver estruturado, fazer um fã-tour com as agências de receptivo para conhecerem, né? É isso aí, continua aí, Isabela. Obrigada, Pi. Então, entender o mercado, entender essa linguagem é o primeiro passo, né? E aí vamos falar um pouquinho de alguns destinos que são essencialmente religiosos, né? Eu trouxe aqui destinos brasileiros aí para... Eu amo essa verdade. O que acontece, gente, nos destinos brasileiros que a gente tem, e que eu não acredito que nenhum deles pede para os destinos do exterior, não. O que falta na gente? Posicionamento. Falta se posicionar. Falta entender o que vai entregar. Ah, não
não ser o caso específico ali de Aparecida, tem muitos anos que eu não vou a Aparecida, tá? Mas eu ouso dizer que o santuário ele se sustenta, mas ele não conseguiu desenvolver o entorno. Vocês concordam comigo? É porque o entorno está rico. Era para estar rico, o entorno era para estar rico. Do lado de fora do santuário, a cidade é feia. E eu não estou fazendo nenhuma crítica ao produto, não. Mas ontem eu estava conversando com o Padre Wagner, estou usando o Padre Wagner de exemplo toda hora. Eu perguntei assim, porque eu fiquei muito impressionada. Eu tenho um histórico com o Santuário da Piedade, fiquei muito impressionada com a presença do Padre Wagner lá. E ele falando assim, né, um grande gestor, explicando as dificuldades que o santuário está tendo, como que ele está fazendo, matando um leão de cada vez e tal. E eu falei, seu padre, a gente estava com uma conversa tão leve, né, que eu falei, padre, quando é que termina o padre e começa o gestor? Porque eu estou te vendo tão gestor. E ele falou assim, é a mesma coisa. É a mesma coisa, porque o trabalho que ele faz como gestor para a comunidade dele, à medida que ele consegue aumentar a atividade econômica, gerar desenvolvimento, ele sai daquele assistencialismo que a gente está precisando e faz com que as pessoas produzam, que as pessoas vivam daquilo. Então esse é um serviço essencialmente humano. E é isso que vocês precisam ver, né? E a questão do turismo religioso tem muito isso, né? A gente fala assim, a igreja está me cobrando isso? Que absurdo! A igreja está me cobrando entrada? A igreja está me cobrando o santinho? Tá cobrando, tem que cobrar mais, porque a gente está desenvolvendo uma comunidade, é uma atividade econômica como outra qualquer. Né? Claro que vão ter as entregas, que não são gratuitas, mas que não vão ser remuneradas financeiramente, vão ser, né, os retornos espirituais, as questões todas que a gente tem, mas tem a entrega que ela precisa ser comercial. Isso não significa lucro, a gente faz muita confusão nesse processo de entender as coisas, né? Então, quando o padre assume a postura de gestor, ele está fazendo tanto quanto ou mais ele faz durante o sermão dele de domingo. Vocês têm certeza absoluta disso. Mas também eles não fazem sozinhos, né? Ele vai fazer a parte dele lá, ele vai dar todo o retorno, o feedback para estruturar esse produto para um caminho religioso. Não existe como construir este produto turístico sem a gente ter esse líder religioso em volta, porque aí é o que o Frei falou, como que a igreja foi construída, o santuário foi restaurado, né? Não foi reformado mais, foi restaurado. Por que a madeira é madeira, por que a pedra é pedra. Então não se faria isso sem a figura dessa liderança. Mas e o entorno? O que a gente vai fazer em volta? E como se posicionar com relação a isso? E aí o Peter falou também de Gramado. Sabia, vocês já estão sabendo, Gramado este ano conseguiu se declarar como um destino sem sazonalidade. Vocês sabem o que significa isso? Que de 1º de janeiro a 31 de dezembro, não importa qual época do ano, a cidade está lotada com ticket médio lá no alto. Não tem mais só Natal Luz de Gramado, não tem só férias em Gramado, o ano inteiro. E é isso que os destinos religiosos têm um potencial gigantesco de fazer, porque o fiel é fiel o ano inteiro. Só que aí a gente às vezes foca só o quê? Nos jubileus, na festa religiosa, no evento religioso. Aí chega lá, quantos milhões vai Aparecida? 12 milhões lá no santuário, 4 mil pessoas de uma vezada só na porta, sendo que eles podiam ser diluídos ao longo do ano. Única e exclusivamente por uma questão de quê? De posicionamento, de mostrar que se tem o que fazer ali do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, se assim o destino quiser. Só mais um detalhe sobre o último. Olha o Círio de Nazaré, gente, que loucura que é isso. E o resto do ano? O que esse povo está fazendo? Né? Pode falar só mais um detalhe sobre o santuário da Nossa Aparecida. Tá ligado, não? Como é que é? É o segundo maior santuário do mundo. O segundo maior santuário do mundo, traduzido. Só perto do Vaticano. Pois é. Mas eu tive a oportunidade de conhecer há pouco menos de um ano o santuário. E eu acho que eles investimentos cada vez mais no próprio santuário. E os hotéis já estão no nível muito elevado que eu ouvia falar há um tempo atrás. Assim, vai acontecer, mas tem que ser mais. Qual é o seu nome? Thelma. Acontece, mas tem que ser mais. Não tem que ser só os hotéis. O artesão está ali na porta, ele tem que estar nadando de braçada nisso, porque aquele ali vai levar o sustento para a família dele. Só que o artesão de Minas Gerais, o que o artesão faz? Quando você pergunta para uma artesã, o que a senhora faz? Nada, eu sou dona de casa. Não é dona de casa não, artesão é profissão.
e tem que ser levado como profissão. Eu até queria contar um caso. Eu fui para Brumadinho. Uma senhora recebeu a gente na casa dela para viver aquele momento dela de fazer o biscoito. Então, muitos turistas vêm aqui para poder reconhecer, e aprender isso, viver o dia da pessoa. Então, enquanto fala de Aparecida, a gente tem que entender que o turista quer também ver o desenvolvimento da cidade, ter a experiência. Então, quer ir lá ver como foi construído o santuário? Sim, mas ele quer que a cidade esteja de coração aberto para receber o turista. Não adianta o município só desenvolver o santuário se o município, a população não estiver envolvida. É aquilo, um lugar bom para visitar é um lugar bom para morar. Gente, quando eu trabalhava, vou contar para vocês, não vou acreditar. Quando eu trabalhava no Circuito do Ouro, teve uma vez que eu cheguei anonimamente no Centro de Informação de Mariana, do lado, né? E perguntei, eu falei, e o Circuito do Ouro, como é que funciona? A menina falou comigo assim, nunca ouvi falar. 10 anos trabalhando ali, gente. Falha, inclusive, minha, né, gente? Falei, por que não tá na boca do povo isso? Então, assim, quando vocês têm um roteiro que ele é relativamente, assim, né, assim, pro tamanho de mesa, é reduzido, vocês têm uma facilidade muito maior de trabalhar. Quando vocês têm, é mais fácil envolver as pessoas. Então, do mesmo jeito, assim, eu acredito isso e percebi isso muito claramente. Quando vocês têm alguns pontos a melhorar, a serem melhorados, em contrapartida vocês têm outros que vocês estão na frente aí, porque vocês estão nascendo agora como destino turístico e não precisa errar, não precisa fazer os erros que todo mundo já fez. Talvez não precise focar em evento religioso, mas focar em manter uma taxa média para não abarrotar a cidade de gente e depois a cidade ficar muito mais depredada do que conservada, e manter ali a cidade o tempo todo linear, né? Ao invés de ter picos o tempo todo. O que vocês melhoram com isso? A renda melhora, vocês diminuem a informalidade porque vai ser regular. Vocês não dependem tanto do freelancer. Tem alguém de restaurante aqui? De meio de alimentação? Meio de alimentação acontece muito isso, só precisa contratar para o final de semana. E aí o que acontece? O garçom dá bolo, a cozinheira dá bolo, não é isso que acontece? É a realidade de todo mundo. Então, se vocês conseguem nascer de uma maneira estruturada e ir crescendo, planejado, e principalmente entendendo como é que o mercado funciona, eu acho que assim, é um feijão sem bicho, como a gente diz, né? E aí, já estou quase terminando, ninguém me mostrou uma placa, como é que é? Porque eu estava todo mundo aflito com a placa de terminando. Primeira coisa, entender quem é o turista religioso e o que ele busca. Não sou eu que tenho essa resposta, eu só estou trazendo a reflexão. Ele busca oração? Ele busca recolhimento? Ele busca história? Às vezes você vai ter um ateu, um agnóstico, mas que está totalmente interessado naquela dinâmica ali. Quando eu conheci o Museu do Oratório em Ouro Preto, quem me guiou pelo museu era um estudante ateu, mas fascinado pela história dos oratórios, né? Então, a gente tem esses perfis e, inclusive, na hora do posicionamento, o destino vai escolher. Eu quero este turista ou não quero este turista? A decisão, gente, é sempre sua. Vai ser sempre sua. E como é que vocês vão contar isso? Eu não quero fulano, quero... Isso é com posicionamento. Por que quando a gente está falando muito do sul do Brasil, por que quando a gente chega lá no sul do Brasil é tudo limpo? E aqui a gente chega lá e a gente vai guardando tudo, né? A gente vai juntando o lixo todo na bolsa. Chega aqui e a gente está assim, por quê? Porque não tem regra, tem que pôr regra, tem que falar como é que é para fazer, que a gente obedece, o turista obedece direitinho, mas tem que estar posicionado, né? Ele busca muita arquitetura. Né? Então, ainda mais quando a gente está falando de um restauro, de um santuário, o que aconteceu durante esse restauro? Qual é a história desses vitrais? As pessoas querem saber isso. E aí, acho que mais uma infinidade de coisas que vocês vão saber falar muito religioso. Primeira coisa, se coloque no lugar do turista. Quando você sai daqui para visitar um destino religioso, quando você vai para Aparecida, quando você vai para Belém, quando você vai para o Vaticano, o que você está buscando? E aí que eu já falei exaustivamente, não vou parar de falar, entender o mercado do turismo. Tem que entender, gente.
não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas tem que entender, tem que conseguir chegar numa feira e conversar de igual para igual com o receptivo, porque senão o receptivo, o Peter é muito educado, está aqui, mas o povo vai dar confiança, Peter, na feira? Não vai dar, não vai dar, sabe por quê? Quando você abre o computador e vocês estão competindo com o mundo, um mundo de possibilidades. Quando a gente está falando para o agente de viagens que vai vender, e é ele que vai vender, e não vai estar nenhum de vocês lá na mesa deles para vender, como é que o ser humano é? Ele faz o mais difícil ou mais fácil? Ele vai vender o mais fácil. Ele vai querer vender por seguro de 18 meses. É isso, porque vai receber comissionamento do mesmo jeito. Então a gente precisa de facilitar a vida do mercado. Como é que a gente facilita? Entendendo, porque quando a gente entende, você começa a falar, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer assim, eu posso fazer assado, né? Então... Você falou uma coisa... a Isabela falou uma coisa que acontece muito lá em Belo Horizonte, né? Você chega nas agências lá, eles querem vender praia, mais nada. Aí você tenta ver, você põe um produto como araxá, por exemplo, difícil de vender. A gente tentou estruturar uma vez o produto de araxá lá, com voo, inclusive, da época da Total, né? E foi difícil a venda, foi difícil, porque o pessoal queria vender Porto Seguro, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Gramado, isso aí. Eu trabalhei uma vez no setor de reserva de um hotel, eram 46 unidades, 46 apartamentos. O nosso telefone era dessa grossura, era papel na época, era dessa grossura, tinha mais de 120 tarifas. Então, se preocupa, às vezes o hóspede ligava e falava assim, quanto é? Eu tinha que perguntar quando, como, porquê, se era de noite, se era de tanta referência que tinha no tarifário, Minas Gerais, claro, né? Que não tinha jeito. Então, assim, a gente tem que facilitar a vida do outro, né? Então, entender o consumidor dessa modalidade, quem que ele é, como que ele viaja, né? Ele vai vir de avião, ele vai vir de carro, ele precisa da estrada, ele não precisa, ele vai vir no carro dele próprio, vai ser mais fácil vir com ônibus, porque vocês já vão colocar mais pessoas de uma vez, ou é melhor trabalhar com pequenos grupos, qual que é a capacidade hoteleira para saber se vai dar conta de receber esse povo aí, né? Com quem ele viaja, ele vem sozinho, ele vem em família, isso tudo vai contar para o destino como que ele precisa se organizar. E aí você já tem, gente, uma série de destinos aí para fazer um benchmarking, né? Que é aprender com ele, não copiar, mas aprender. Quem que é o turista religioso? Como que ele se desloca? Se a gente perguntar isso para vocês dois, vocês têm isso na ponta da língua? Primeira coisa para posicionar, como que o turista religioso faz isso tudo, ó. Como que ele gosta de se hospedar, né? Então, assim, eu arrisco a dizer com quase certeza que um turista religioso que está buscando o caminho franciscano, ele não vai buscar luxo, né? O que ele gosta de comer? Ele vai buscar comida mineira, ele tem muitas restrições, não tem, é mais caro, é mais barato, né? Ele é um turista de eventos religiosos ou ele é regular? Né? Em qual sentido que vocês vão trabalhar? Quem sabe esse caminho aqui não pode ser alternativa dos outros destinos que estão com um buraco ali, porque eles trabalham só o turismo de eventos religiosos, né? Então, quem vai atender a esses fiéis ao longo dos anos? É um posicionamento possível. Quanto que ele gasta? Quanto que ele está disposto a gastar? Quanto que ele ganha? Né? Qual que é o perfil socioeconômico dele? E aí entender, e aí nesse sentido aí, ó, o Observatório do Turismo, você ficar inúmeras. Eu já estava com isso aqui na ponta da língua. A gente hoje na Secretaria tem o Observatório do Turismo. Eu tenho certeza que é de suma importância que os municípios, enquanto público e iniciativa privada, recolham os indicativos, os indicadores que vocês precisam fazer, igual a Isabela está falando, ter o número de turistas que vem aqui, que passa no hotel, que vem aqui no santuário, faz esse recolhimento, passa para nós, porque aí, a partir dessas informações, que o governo vai poder investir mais na política do turismo. Se a gente não tiver esse retorno de vocês, a gente não consegue apresentar um programa para o desenvolvimento. Então, eu estava até buscando informações, no observatório a gente só tem a renda per capita do município. Eu não tenho o número, qual que é o público que vem aqui, se ele só passa, se ele fica, se ele vai conhecer. Eu não tenho essa informação para a gente conseguir ter um retorno específico para o território. E aí imagina, vocês vão chegar, por exemplo, e falar assim, Zema, precisa melhorar a estrada. Vai falar assim, aham.
Você fala, Zé, você precisa melhorar a estrada porque está chegando lá 3.000 pessoas por mês, tá? A gente está com problema na estrada. Qual o argumento que ele vai escutar? Né? Então, minha mãe falava isso, era muito católica, que Deus falava assim, faça da sua parte que eu te ajudo da minha. Eu fui criada escutando isso. Contra dados não há argumentos, né? E aí o mercado, né, que eu já falei, Isabela, mas eu não sei como é que os turistas chegam, eu não sei qual que é o ticket médio, eu não sei como promover, eu não sei quem são meus parceiros, eu não sei nada disso. Então trabalha dessa direção, que vocês vão saber. Né? Vocês não vão sair daqui hoje com a resposta, mas não adianta só a gente chegar aqui hoje, vocês acharem tudo muito bonito e sair daqui e voltar a fazer a mesma coisa. E a mesma coisa eu não sei se está mal feito não, tá, Alba? Eu tô falando assim, a gente precisa realmente, de a partir desse seminário, gerar uma transformação do destino e na forma de trabalhar esse destino como um destino turístico competente, né? E aí, para finalizar, Fábio, eu queria só passar esse vídeo rapidinho, tem menos de 5 minutos. Poxa, ele tem uma legendinha, não sei se vai dar para vocês verem. Привет, Apple. Dear Tim. 最近的 Apple 公司 Hello, Mr. Cook. Вам пишет киборг из России. I know you may never read this, but I just wanted to put it out there. I live in Massachusetts. I'm a country boy from small town Mississippi. I'm a two-time Olympian. 这是东北的地方。我是一个盲人跑者。I'm the father of a 9-year-old. I am a 99-year-old world traveler. Every day for the last 2.5 years, I have worn this tiny computer on my wrist. This is the first time I've worn a watch since my bar mitzvah. I was a scrawny, sports-hating kid who never really liked being active. I was coming back from a knee surgery. While I was never fat, I was the proud owner of the dad bod. I'm going to a deep depression and weighing 250 pounds. Now I get up at 5 a.m. If it's 5 minutes to midnight, I'll do push-ups in my bedroom. We'll take the dog out for a really quick walk around the block. I walk around the house and my family thinks I'm a little crazy. I dutifully oblige when the Apple Watch reminds me to stand up every hour. Apple Watch, и я становлюсь лучшей версией себя. I ran my first Spartan race in December and ran a full marathon in February. Agora eu consigo chegar em uma roupa que está respondendo a múltiplos ensaios. 最近 Apple Watch 在我跑步时给了我很多的帮助与支持。 Dear Mr. Cook, our daughter was recently diagnosed with type 1 diabetes. I car rolled over 3 times and my phone landed far out of my reach. Once I collected my thoughts, I remembered my Apple Watch had the SOS feature. After being rushed to the emergency room, I was diagnosed with a condition that was causing my liver, kidneys, and heart to start shutting down. The integration of her glucose monitor with the Apple Watch lets us make sure her blood sugars don't go to dangerously low levels. For 6 minutes I hung there in my car, talking to a dispatcher to help arrive. Had I not been wearing my Apple Watch, I never would have sought medical attention, which in turn saved my life. Sincerely, Paul. Thank you so much for creating something that does not make me feel old. Thanks for listening. Avi. Sincerely, Stuart. 祝回法敬上。 All the best, Tara. Sincerely, Jill. Casey. С благодарностью, Дмитрий. Muito obrigado, Giovanni. Só para finalizar, gente, sobre o que é esse vídeo? O que ele está vendendo? É um relógio? Não é um relógio. Não é um relógio, né? Então é isso, né? Assim, quando a gente fala de promoção em turismo, isso aqui a gente está falando de uma coisa física, que a gente vende aqui é muito mais fácil de tocar as pessoas do que o relógio, né? Assim, se a Apple conseguiu, eu tenho certeza que vocês conseguem também. Então eu queria deixar esse recado, dar parabéns pelo evento, agradecer a Alba, agradecer a Marcelo, agradecer pelo convite, agradecer lo posible para poder contar esta experiencia dentro de Paraguay. Lo que ya vi me ha fascinado, lo que escuché me ha encantado y que más poder transmitirle también un poco de lo que nosotros trabajamos allá en Paraguay. Boa tarde a todos. Quero estar agradecendo a vocês por o convite que fizeram
e, sobretudo, a beleza do projeto. A honra de ouvi-lo essa semana, quando eu estava viajando no programa lá da Igreja Luterana, e ele falava desse encontro de hoje. E o pastor Jonas Boaventura, amigo, companheiro, esteve presente na primeira caravana para a identificação dos caminhos franciscanos. Então ele fez parte das primeiras comitivas e depois ele foi lá para Anápolis. Está fazendo falta, viu, pastor? Nessa caminhada aí. E nós vamos estar aqui trabalhando um pouquinho essa questão do diálogo, aqui mais do ecumenismo do que exatamente o diálogo interreligioso. Mas temos aqui representantes. Aquele que nos une do que aquele que nos separa. Então, independentemente daquilo que acredito, que aquilo que faço, a gente precisa manter a nossa unidade, a nossa união, porque afinal de contas eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus. E quando a gente pensou num caminho, e quando eu fiz o caminho, eu sempre tive na minha cabeça, Padre Honório, Padre Joel, o texto de João capítulo 4, que todo mundo aqui possivelmente conhece, quando Jesus sai de uma das cidades de Jerusalém, e o texto diz que era necessário ele passar por uma cidade chamada Samaria. Se você ler o contexto histórico, você vai perceber que samaritanos e judeus nunca tiveram uma comunhão, desde quando Salomão, desde quando o rei Davi faleceu, que veio seu filho Salomão, o reino dividiu com a morte de Salomão, Roboão e Jeroboão acabaram dividindo, né, os dois reinos, e Deus ficou muito tristonho assim com as atitudes do reino norte, né, que estava sob a liderança de Jeroboão. E a história bíblica vai dizer para a gente que Deus literalmente dissera que aquele povo teria que responder pelos seus desvios de caminho. Padre Honório e Padre Joel e Pastor Joel, a gente percebe que Jesus devolve a dignidade. Então, muita gente que não tem reputação, que a sociedade rejeita, que a sociedade pisa, que a sociedade humilha, são essas pessoas que Jesus transforma. Todos nós aqui já fomos pessoas que muita gente rejeitou, pisou e desprezou. E talvez a sociedade olha para mim, para você, e não te dá nada para você, te acha ignorante, bruto, te acha mal educado, não valoriza você porque você não tem grandes posses. Mas Deus ama você e Deus valoriza você. E Ele devolveu a dignidade para essa mulher. Deus ainda tem muita coisa boa para fazer nesse mundo através de você. Você crê? Diga amém. Amém. Deus tem muita coisa boa para fazer através de você nesse mundo. Você crê? Diga amém. Amém. Então quer dizer para você que haja o que houver, em se tratando de projeto religioso, eu quero dizer para você que nós somos um povo só. Eu congrego numa igreja, leio a Bíblia Sagrada, mas isso não faz eu ser melhor do que você. E se for para mim vir aqui assistir a missa com os irmãos, eu vou com muita alegria. E eu quero receber todo mundo comigo lá na nossa igreja. Eu me lembro que um dia um amigo meu, padre aqui, que é o Flotônio, e a gente teve um dia, um momento, né, de muita alegria, de muita comunhão. E ele falou comigo assim, vem aqui na missa um dia pregar a palavra. E eu fui pregar lá na missa dele. Não sabia nem se era permitido, mas eu fui lá pregar na missa. E ele falou comigo assim, você tem 20 minutos. E eu falei 30. E aí eu falei assim, mas que palavra boa. E eu falei com ele assim, ô varão de guerra. Ainda brinquei com ele, eu falei, cadê a oferta do pregador, rapaz? Cadê a oferta? Não, experiência religiosa, ficamos diante da seguinte circunstância. Existe a dimensão pessoal, individual, a condição íntima de viver a fé. E hoje eu tenho observado, Padre Honório, Pastor Jonas, muito se fala dessa dimensão individual da fé. A ênfase tem sido às vezes até mesmo mais nessa experiência pessoal da fé. E a fala do pastor Jonas é extremamente interessante porque remete para uma outra dimensão da fé, que é a experiência religiosa comunitária. Fazer um caminho tem sim um tipo de perspectiva individualizada, eu diante de Deus, mas nos abre para uma vivência comunitária da caminhada. E por isso, notem bem uma coisa:
a experiência religiosa, ela na caminhada é feita caminhando. Porém, não há condições de se fazer um caminho sozinho ou sozinho. E contra isso, nós temos que estarmos atentos e atentas para não cairmos na tentação de porventura pensar que somos uma andorinha solta e sozinha tentando fazer o verão. Essa dimensão da fauna que foi dita aqui hoje, né? Nós fazemos parte da criação de Deus que se expande na sua beleza. Um momento pontual. E ela, muito perspicaz e competente, trouxe uma fundamentação muito forte e rica das possibilidades mil que a gente tinha em função desse festejo no dia principal, na ocasião do festejo. E ela trouxe a questão dos 150 anos em breve, isso era 2017. Bom, então, diante dessas possibilidades, né? Mas, pessoal, eu estou aqui nesse momento, assim, com o coração pulando, de alegria, de satisfação, de gratidão por a gente ter chegado até esse momento. De um curso que a gente fez aqui, de cerâmica, que tem coisas maravilhosas, e bordados, crochê, e gastronomia também. Nós vamos ter as artes e delícias franciscanas. Nesse mesmo espaço, a gente vai fazer uma exposição. Que acreditam e caminham junto com a gente. Nós vamos investir de mais de R$1 bilhão. São mais de 100 projetos que vão atingir os 853 municípios do estado. Então, Marcelo, Marco, muito obrigado. Em nome de vocês, muito a todos os setores aqui do Sebrae. E muito obrigado por essa parceria de sempre com o Marcelo. Nosso vice-prefeito, de Macuí, Luiz André, vice-prefeito, que está aqui com a gente, vice-prefeito, muito obrigado, por essa gestão à frente do prefeito, com todos os secretários. Já cumprimento aqui de forma oficial a nossa secretária Alba. Secretária, muito obrigado, tá? E desde o primeiro momento, eu me recordo, no primeiro encontro de gestores, a Alba e a Larissa estavam lá com a gente. Desde o primeiro encontro, nós estamos chegando agora na semana que vem no 5º encontro de gestores. E essa ideia, essa iniciativa surgiu porque nós tínhamos várias ações.
Menos
onde mora o cálice bento e a rocha consagrada. Oi, ai meu Deus, e a rocha consagrada. Oi, ai. De Jessé nasceu a vara, de Jessé nasceu a vara, da vara nasceu a flor. Oi, ai meu Deus, da vara nasceu a flor. Oi, ai. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Oi, ai meu Deus, de Maria o Salvador. Oi, ai. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Oi, ai meu Deus, de Maria o Salvador. Oi, ai.